Olá galera, bem-vindos ao canal SPM para mais uma aula para a primeira série do ensino médio. E nessa quarta aula vamos resolver alguns exercícios de soma dos n termos de uma PG. E no exercício número 1 temos: calcule a soma dos 15 primeiros termos da PG, 1/5, 1/5, 1/5. Bem galera, nesse primeiro problema apresentado, o que se percebe de imediato é que temos uma PG constante, onde todos os seus termos são iguais, não é mesmo? Então aqui já sei que vou usar a fórmula da soma do segundo caso apresentada na aula anterior. Então vamos começar montando uma tabela com as informações que o problema nos oferece, para ter essa confirmação e facilitar o nosso trabalho. Então temos o AN, que é igual ao A15, que vai ficar com um ponto de interrogação, pois não sabemos o seu valor. Depois o A1 é igual a 1/5, o N, que é o número de termos, é igual a 15, e a razão que vai ser dada pela divisão do segundo termo pelo primeiro. Então temos 1/5 dividido por 1/5. Aqui temos uma divisão de fração por fração, onde a regra nos diz que devemos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então ficamos com 1/5 vezes 5 sobre 1, e simplificando o 5 que está na parte de cima com o 5 que está na parte de baixo, teremos como resposta o número 1. Bom galera, como a nossa razão é o número 1, vamos usar, como eu disse, a fórmula do segundo caso, que é dada por Sn igual a n vezes A1. Agora fazendo a substituição, vamos ficar com S15, aqui trocamos o n pelo 15, que fica igual a 15 vezes 1/5, que é o valor do A1. Agora temos a multiplicação de um número inteiro por uma fração, e quando isso acontece, devemos multiplicar o número inteiro pela parte de cima da fração, e a parte de baixo só repetimos. Então na linha de baixo vamos ficar com S15 igual a 15 sobre 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Então a nossa resposta fica S15 igual a 3. O exercício número 2 nos traz o seguinte problema: calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG 3, 6, 12. Bem galera, para sabermos o que devemos fazer em cada problema, recomendo sempre iniciar fazendo a tabela, que é ela que vai nos indicar o que temos e o que devemos fazer em seguida. Então vamos lá, começando pelo AN, que é o A8, que não temos esse valor, então fica com um ponto de interrogação. Depois temos o A1, que é o 3, depois vem o N, que é os 8 primeiros termos, e por último a razão que vai ser dada pela divisão do segundo termo pelo primeiro, o que nos deixa com 6 dividido por 3, e essa divisão é igual a 2. Agora temos uma razão diferente de 1, onde sabemos que devemos usar a fórmula do primeiro caso visto na aula anterior, porém não será possível irmos direto para ela, pois não temos o valor do AN, que é o A8. Então vamos ter que usar primeiro a fórmula para achar um n termo de uma PG, que é dada por AN igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Trocando os valores que temos da tabela na fórmula, vamos ficar com A8 igual a 3 vezes 2 elevado a 8 menos 1. Agora ficamos com uma multiplicação e uma potenciação que temos de resolver primeiro. Porém, para resolver a potência, temos que resolver primeiro a subtração. 8 menos 1, que dá 7. Então, na linha de baixo, vamos ficar com A8 igual a 3 vezes 2 elevado à sétima potência. Agora fazemos 2 elevado à sétima potência, que dá 128. Então, vamos repetir mais uma vez o A8, que é igual a 3, que fica multiplicado por 128. E 3 vezes 128 dá 384. Então, o A8 é igual a 384. Agora sim é possível usar a fórmula da soma, que é dada por Sn igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1.
Então, trocando os valores, vamos ficar com S8 igual a 384 vezes 2 menos 3 sobre 2 menos 1. Agora devemos resolver toda a parte de cima e toda a parte de baixo em separado, e quando tivermos somente um número em cima e outro embaixo, realizamos a divisão final. Na parte de cima, temos uma multiplicação e uma subtração, e pela ordem de resolução, devemos fazer primeiro a multiplicação, onde temos 384 vezes 2, que dá 768, subtraído de 3. E na parte de baixo, 2 menos 1 dá 1. Com isso, vamos ficar na linha de baixo com S8 igual a 768 menos 3 sobre 1. Esse 1 na parte de baixo da fração podemos não reescrevê-lo, o que nos deixa com somente a subtração 768 menos 3, que dá 765. Então, a nossa resposta fica S8 igual a 765. Agora temos o exercício número 3, que nos diz o seguinte: calcule a soma dos termos de uma PG, sabendo-se que o A1 é igual a 5, o AN é 320 e a razão Q é igual a 4. Bem, galera, vamos começar montando a tabela para facilitar o nosso trabalho. Então, para o AN temos 320, para o A1 temos 5 e a razão Q temos o número 4. O que não temos aqui é o N, que é a quantidade de termos que a PG possui, porém isso não é necessário. Para usar a fórmula dada por Sn igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Então, como não sabemos o valor de N, vamos abaixar o Sn, que fica igual a 320 vezes 4 menos 5 sobre 4 menos 1. Agora, realizando primeiro a multiplicação na parte de cima, temos 320 vezes 4, que dá 1280, que fica subtraído de 5. Na parte de baixo temos 4 menos 1, que dá 3, e isso vai nos deixar com 1280 menos 5 sobre 3. Agora fazemos 1280 menos 5, que dá 1275. Então o Sn vai ficar igual a 1275 sobre 3, que vamos só repetir. E agora ficamos com 1275 dividido por 3, que dá 425. Portanto, a resposta fica Sn igual a 425. O exercício número 4 nos traz o seguinte problema. O primeiro e o último termo de uma PG são, respectivamente, 1/6 e 8. Calcule a soma dos primeiros termos dessa PG, sabendo que a razão é 2. Bem, galera, mais uma vez vamos começar organizando a nossa tabela, onde temos para o AN é igual a 8, o A1 1 sobre 16 e a razão Q é igual a 2. E mais uma vez não temos o valor do N, porém sabemos que não precisamos dele para usar a fórmula da soma, que é dada por Sn igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Agora, trocando o valor na fórmula, vamos ficar com 8 vezes 2 menos 1 sobre 16, tudo isso sobre 2 menos 1. Agora, fazendo 8 vezes 2 dá 16, que fica subtraído de 1 sobre 16. E na parte de baixo temos 2 menos 1, que dá 1. Com isso, vamos ficar com 16 menos 1 sobre 16 na parte de cima da fração, e na parte de baixo com o número 1, que podemos dispensá-lo. Então, tirando o MDC entre o 16 e o número 1, que podemos colocar embaixo do número 16 inteiro, vai dar 16. E fazendo os cálculos de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, vamos ficar com Sn igual a 256 menos 1 sobre 16. Com isso, a resposta vai ficar 255 sobre 16, que vamos deixar em forma de fração, porque aqui não dá uma divisão exata. No problema de número 5 temos: calcule a soma dos 9 primeiros termos da PG,
2 elevado ao expoente zero, 2 elevado ao expoente 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e assim em diante. Bem, galera, mais uma vez, vamos começar montando a tabela com os dados que o problema nos oferece, onde temos para o AN, que é igual ao A9, que é o valor que não temos, por isso fica com um ponto de interrogação. Depois, para o A1, temos o 2 elevado ao expoente zero, onde sabemos que todo número diferente de zero elevado ao expoente zero é igual a 1. Depois, para o N, temos o 9, é a razão que vai ser dada por 2 elevado ao expoente 1 sobre 2 elevado ao expoente zero. E aqui aplicamos a segunda propriedade da potenciação, que me diz o seguinte: na divisão de potências de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então vamos ficar com 2 elevado a 1 menos 0, o que dá 1. Então, para a razão que, teremos 2 elevado ao expoente 1. Aqui devemos nos lembrar que todo número diferente de 0 elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Portanto, a nossa razão é igual a 2. Agora vamos ter que usar a fórmula para achar o n termo da PG, pois precisamos do valor do AN para usar a fórmula da soma. Então vamos ter que usar a fórmula AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Agora, trocando os valores aqui, vamos ficar com A9 igual a 1 vezes 2 elevado a 9 menos 1. Agora vamos resolver primeiro a subtração do expoente. Então vamos repetir o A9, depois o 1 vezes 2, que fica elevado a 8, que é o resultado da subtração 9 menos 1. Agora temos 2 elevado à oitava potência, que dá 256. Isso vai nos deixar com A9 igual a 1 vezes 256. Agora ficamos com 1 vezes 256 e, como sabemos que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, isso vai dar o próprio 256. Portanto, o A9 é igual a 256. Agora sim, temos o termo que faltava para usar a fórmula da soma, dada por Sn igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Trocando os valores na fórmula, vamos ficar com S9 igual a 256 vezes 2 menos 1 sobre 2 menos 1. Agora, realizando a multiplicação na parte de cima, temos 256 vezes 2, que dá 512, que fica subtraído de 1. E na parte de baixo temos 2 menos 1, que dá 1. Com isso, vamos ficar com S9 igual a 512 menos 1 sobre 1 na parte de baixo, que podemos dispensar. Então, fazendo somente o 512 menos 1 dá 511. Portanto, a resposta fica S9 igual a 511. E agora, para encerrar a aula, temos no exercício número 6 o seguinte problema. Calcule a soma dos 7 primeiros termos da PG, 3 elevado ao expoente 0, 3 elevado ao expoente 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo e assim por diante. O que temos aqui é um problema semelhante ao anterior, não é mesmo? Onde somente o valor da base foi trocado. Então vamos começar montando a nossa tabela, onde temos para o AN é igual ao A7, que fica com um ponto de interrogação, pois não temos esse valor. Depois, para o A1 é igual a 3 elevado ao expoente 0, onde já sabemos que isso dá 1. Depois, para o N é o número 7. E agora, para a razão Q, vamos ficar com 3 elevado ao expoente 1 sobre 3 elevado ao expoente 0. Aqui, aplicando a segunda propriedade da potenciação, vamos ficar com 3 elevado a 1 menos 0, que dá 1. Então, a razão Q fica 3 elevado ao expoente 1, que dá o próprio número 3. Vamos agora utilizar a fórmula para achar o n termo de uma PG, dada por AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Trocando os termos da fórmula com os valores da tabela, vamos ficar com A7 igual
1 vezes 3 elevado a 7 menos 1. Agora, realizando primeiro a subtração no expoente, temos 7 menos 1, que dá 6. Então, na linha de baixo, vamos ficar com A7 igual a 1 vezes 3 elevado à sexta potência. Agora fazemos 3 elevado à sexta potência, que dá 729. Isso vai nos deixar com A7 igual a 1 vezes 729. E mais uma vez, lembrando que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, o nosso A7 será igual a 729. Agora sim podemos usar a fórmula da soma dada por Sn igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Agora, trocando os valores, vamos ficar com S7 igual a 729 vezes 3 menos 1 na parte de cima e 3 menos 1 na parte de baixo. Realizando primeiro a multiplicação, temos 729 vezes 3 e isso dá 2187, que fica subtraído de 1. Na parte de baixo temos 3 menos 1, que dá 2. Isso vai nos deixar com S7 igual a 2187 menos 1 sobre 2. Agora, fazendo a subtração na parte de cima, temos 2187 menos 1, que dá 2186, que fica sobre 2, que vamos só repetir. E essa divisão é igual a 1093. Portanto, a resposta fica S7 igual a 1093. É isso aí, galera. Por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula. Para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a garotada do primeiro ano do ensino médio. E até a próxima aula.